Olá a todos, todas e todes. Eu sou Matheus Silva, pesquisador do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas, o GFUT, e doutorando em Estudos do Lazer na UFMG. Hoje apresento a vocês o livro O Ensino do Futebol para Além da Bola Rolando, organizado pelos professores Silvio Ricardo da Silva, Leandro Batista Cordeiro e Priscila Augusta Ferreira Campos, no ano de 2016. A proposta deste livro, que foi construído pelos membros do GFUT e alguns convidados, é extrapolar as 4 linhas que demarcam o campo de futebol, debatendo algumas das perspectivas que esse fenômeno de massa atravessa. Para delinear essas perspectivas, apresentarei os capítulos, suas abordagens e possibilidades de desenvolvimento nas aulas de educação física e outras disciplinas nas quais os conteúdos se fazem pertinentes. O livro, prefaciado pelo professor Bernardo Buarque de Holanda, tem seu primeiro capítulo apresentado pelos organizadores do livro, que localizam o fenômeno futebol no contexto brasileiro, sua representatividade na sociedade e, principalmente, sua relação com a educação. Ao final, de maneira resumida, apresentam um breve panorama do que nos espera no restante do livro. No capítulo História do Futebol, os autores percorrem o mundo apresentando os jogos com bola no pé, passando pela América Central, Grécia, Roma, China, Japão, França, Itália e Inglaterra. Alguns desses jogos têm uma relação direta e comprovada com o futebol, outros não, apesar da semelhança em suas práticas. Nesta seção, o futebol é tratado como uma invenção da modernidade, período esse que moldou a maneira que vivemos atualmente, principalmente na organização cotidiana. Na sequência, os autores abordam a difusão do esporte e a chegada ao Brasil, questionam os mitos dos fundadores e a transição do amadorismo para o profissionalismo, fator que influenciou o futebol que conhecemos atualmente. Algumas das sugestões de atividades passam pelo reconhecimento das raízes dos times no contexto de sua criação, as mudanças na plástica do futebol no decorrer do tempo. Em Futebol e Cultura, o entendimento do que é cultura foi discutido dando sustentação para todo o capítulo, uma vez que, apesar das regras padronizadas por uma federação internacional, o futebol sofre influências no local onde é vivenciado. Pautado no Brasil, os autores apresentam o futebol e os lugares que ocupam em nossa cultura, seja nos estádios modernizados para receberem jogos da Copa do Mundo, ou nos campos improvisados em praças, terrenos vazios ou mesmo nas ruas. Também se refere a outros espaços que o esporte ocupa além dos 90 minutos do jogo, reforçando que, por aqui, o futebol também está nos meios de comunicação antes e depois das partidas, nas conversas com os amigos ou rivais, nas vestimentas dos torcedores, nas variações de jogos e brincadeiras que simulam o futebol. Como sugestões de atividades, os autores propõem incursões nas diversas áreas da cultura, como música, cinema, fotografia, para compreendermos a relação do jogo com o nosso país. No terceiro capítulo, Futebol e Torcer, os autores apresentam nuances e contextos do elo que liga o sujeito a seu clube, o torcer. Inicialmente, são delineados os passos da popularização do futebol no Brasil, passando pela simbologia da identidade clubística e, de forma mais abrangente, a paixão nacional. O enfoque nas origens dos clubes e no significado que as vitórias da seleção brasileira representavam são tecidos dos caminhos da institucionalização do futebol, a afirmação das relações entre torcedor e clube, bem como a instituição do estádio como espaço de manifestação do torcer e a criação das torcidas organizadas. Em seguida, os autores apontam outros espaços onde o torcer é manifestado, como bares e ruas. Por fim, problematizam a nova ambientação dos estádios que, em certa medida, não são receptivos para todos os tipos de torcedor. Entre as atividades propostas, destacam-se a simulação de um júri que deve debater a presença das torcidas organizadas nos estádios e um levantamento sobre manifestações de torcedores no período da Copa do Mundo que foram publicados em mídia impressa. No capítulo Futebol e Copa do Mundo, os autores percorrem os caminhos do momento máximo do futebol mundial para mulheres e homens, tendo como ponto de partida a edição de 1930, realizada no Uruguai. A competição foi um marco para a formalização da modalidade que havia feito sucesso nos Jogos Olímpicos de 1928. Desde então, o evento foi utilizado como propaganda política de governos ditatoriais, transmitidos pelas melhores tecnologias midiáticas disponíveis, trouxe a desgraça e a alegria para algumas seleções, como o caso do Brasil, que mesmo sendo o maior vencedor, perdeu de maneira trágica as 2 edições que sediou, e o que mudou na formação dessas seleções no decorrer do tempo. Os autores abordam também a competição feminina, iniciada em 1991, que não foi ainda vencida pelo Brasil. Dentre as sugestões de atividades, destaca-se o foco na derrota por 7-1 para a Alemanha e os contextos social e futebolístico que levaram a esse resultado e as questões sobre o futebol jogado por mulheres.
No 6º capítulo, Futebol e Profissão, é abordada a condição de ser jogador de futebol profissional e toda a mística envolvendo essa profissão. A autora delimita a institucionalização da profissão no ano de 1933, suas consequências e o processo de aprendizagem inicial, que não se dava especificamente em espaços de práticas institucionalizados. Outro ponto destacado é que, ao mesmo tempo que a profissão de jogador de futebol ultrapassou a esfera do jogo, sendo alguns jogadores milionários e tratados como estrelas, cresceu a disparidade na realidade da profissão, que não comporta todos os interessados e aqueles que conseguem não são remunerados igualmente. Algumas das atividades recomendadas sugerem um convite a um jogador ou ex-jogador de futebol profissional para contar suas experiências para os estudantes, bem como a realização de simulação destes em uma possível carreira de jogador profissional, seguida por debates sobre suas idealizações. No capítulo Futebol e Racismo no Brasil, os autores abordam o que é chamado de racismo à brasileira, o conceito de raça e sua implicação no futebol brasileiro. Uma linha histórica é desenhada para situar a entrada do negro no futebol, um esporte de elite, as barreiras impostas a eles e a similaridade com o que se passa na sociedade como um todo. Casos de racismo que marcaram o futebol, seja o do grande goleiro Barbosa, responsabilizado pela derrota na Copa do Mundo de 1950, ou do goleiro Aranha, quando atuava pelo Santos, que foi chamado de macaco e recebeu ofensas gestuais da torcida do Grêmio, registradas em alta definição, os autores focam na importância da não relativização e reafirmam a necessidade de tensionarmos as manifestações racistas, que não acontecem somente nos gestuais ou nos sons, também sendo perceptíveis em outros espaços, como o baixo número de negros ocupando cargos no esporte. Nas atividades temáticas, sugerem uma incursão pela construção da população brasileira e pelas características que nos formam, uma busca por negros e negras que ocupam lugares de destaque na sociedade e um debate sobre uma charge do episódio de racismo acontecido com o goleiro Aranha. Em A Violência no e do Futebol, o autor busca discutir a relação entre futebol e violência, não se pautando somente na violência física, mas também na violência simbólica. Assim, fatos como comportamento entre torcidas rivais, sejam elas organizadas ou não, ou agressões entre os jogadores durante as partidas, entram na pauta de discussão e são analisadas suas relações diretas e indiretas. O autor também foca na cultura dos hooligans e das torcidas organizadas que, ao contrário do senso comum, não são forjadas exclusivamente para a violência. Dentre as atividades propostas, se destaca a captação de imagens de lances considerados violentos durante o jogo de futebol e de conflitos de torcedores, para discussão em sala de aula. No capítulo Futebol, Gênero e Sexualidade, os autores debatem sobre questões que afirmam o futebol como espaço de expressão de masculinidade. Para tal sustentação, apresentam os conceitos de gênero, sexualidade e orientação sexual. Nesse debate, elucidam as masculinidades e a homofobia no contexto do futebol, dentro e fora de campo, os processos que a disseminam e reforçam, tornando complexa a exerção dos direitos dos que não se enquadram nos padrões impostos pela sociedade. Os autores também apresentam movimentos que lutam contra essa questão, como a criação de campeonatos por e para gays, lésbicas e transgêneros, e organizações que combatem essa violência nos esportes. Dentre as atividades para as aulas, os autores sugerem debates acerca das temáticas dadas como verdades no que concerne o tema discutido e também a utilização de situações em que esses paradigmas são quebrados, como pontos de partida para essas reflexões. Em Futebol e Arte, a influência do futebol enquanto prática cultural é colocada em evidência, dando continuidade à discussão iniciada no capítulo 2 deste livro. Os autores reafirmam as possibilidades educacionais das manifestações artísticas que enfatizem a temática do futebol, música, literatura, teatro e cinema. Expressões estas que permeiam nosso cotidiano, assim como o futebol, e transmitem múltiplos sentimentos e experiências que subsidiaram a sua construção. No texto, os autores elencam produções realizadas por craques em suas áreas, confirmando a força do futebol na cultura brasileira. Nas proposições de atividades, sugerem a análise de produções e estimulam a produção desses conteúdos pelos discentes. No capítulo Aprender a chutar com as mãos, jogos eletrônicos e o ensino do futebol, outra perspectiva relacionada ao futebol é apresentada. Das múltiplas derivações do jogo, como apresentados no capítulo Futebol e Cultura, o futebol nos jogos eletrônicos ganha um destaque, visto que há um considerável investimento nessa modalidade, em que os jogos, cada vez mais fidedignos, aproximam o jogador do seu time do coração, independentemente de qual parte do planeta seja, representando uma maneira a mais de vivenciar o esporte. Essa vivência aproxima o futebol real do eletrônico e vice-versa, compondo um modo adicional de imersão nos contextos que permeiam o distante futebol profissional. Sua organização e plasticidade ficam à mercê do jogador, para ser manipulados, aprendendo e ensinando durante o processo.
Como sugestão de atividades, os autores propõem discussões com os alunos acerca dos significados atribuídos ao futebol na sociedade e sugerem também uma tematização da indústria de jogos eletrônicos, suas origens e finalidades. No último capítulo, Aspectos didáticos pedagógicos no ensino do futebol, a relação entre educação e futebol é discutida, com ênfase nas intencionalidades educativas. Neste capítulo, os autores questionam por que, como, quando, onde e o que ensinar sobre futebol, sendo um objeto amplo e com várias facetas a serem observadas. Apontam que o ensino do futebol não deve reproduzir o caráter reprovador do mundo profissional e, ao invés de podar, deve acolher o estudante e oferecer acessos às muitas possibilidades que o jogo proporciona, incluindo o jogar com fundamentos, regras e objetivos, tudo sob a organização de uma metodologia que possa abranger e proporcionar múltiplas experiências. Dentre as sugestões de atividades, os autores propõem uma aula de futebol utilizando diferentes métodos de ensino e que, posteriormente, seja debatido com os alunos as impressões que tiveram sobre os métodos. Sugerem também que os discentes conversem com pais, familiares e amigos no intuito de compreender suas visões sobre o futebol e seu ensino. Depois de apresentar todos os capítulos, a nossa conversa chega ao fim. Agradeço pela companhia e, para mais informações e publicações do GFUT, recomendo acessar o endereço eletrônico www.gfut.com.br. Muito obrigado e um forte abraço. Oi, tudo bem? Esperamos que sim. Eu e toda a equipe do Conexão Educação Física esperamos que esse vídeo tenha contribuído para a sua formação e para a sua prática pedagógica. Então agora, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar para outros professores e, claro, se inscrever no nosso canal. Ok? Mais uma coisa. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, pois lá estarão todas as nossas divulgações e informações. Fechado? Forte abraço!